né? Então, estou começando a gravar agora a aula direitinho, para que eu não esqueça, né? O seguinte, a gente está trabalhando as questões do futebol. Vocês viram que eu mandei até um pouco mais cedo do que o normal o link para vocês irem acessando. Então, quem já estava meio que no computador e viu o e-mail chegando com o link e já entrou na aula, viu que estava passando um jogo de futebol, não é verdade? Tava lá uma partida e eu coloquei aí no chat também o link do YouTube referente a essa partida de futebol, que foi a final da Champions League feminina no ano passado, a temporada 2018-2019, né? Isso que acaba sendo legal de estar mostrando. Por quê? Porque hoje a gente vai conversar muito a respeito do futebol feminino, né? No futebol feminino, assim, com enfoque principalmente no que acaba acontecendo no cenário nacional, né? Então, é isso que a gente vai estar discutindo hoje. Mas antes de entrar lá no futebol feminino propriamente dito, a gente tem uma unidade da saga que fala a respeito de futebol feminino também. E essa unidade aqui, ela acaba sendo um tanto quanto traquitana, né? Por que eu falo que ela é traquitana? Porque ela traz umas pegadinhas nos exercícios lá que acaba meio que atrapalhando a turma, né? O pessoal acaba meio que se confundindo com algumas coisas que eles colocam nos exercícios. Vamos aguardar a entrada aí da plataforma. Então aí, ó, vocês estão vendo na tela futebol feminino, bonitinho, tem lá a apresentação, o desafio, né? Um desafio que eu entendo que para nós nesse momento ele não acaba sendo interessante. Então eu não dei uma preocupação, não achei assim uma coisa tão relevante a gente discutir esse desafio, porque vocês vão ter a aula de biologia, vocês vão ter ainda a fisiologia que vai tratar dessa questão do ciclo menstrual da mulher durante o exercício físico, como que ele acaba interferindo. Então eu acho que é muito precoce a gente entrar agora no primeiro semestre já com esse tipo de discussão, certo? Então a gente vai aos poucos, no decorrer do curso, vocês vão tomando os conhecimentos e daí vocês conseguem, a partir das aulas de biologia e fisiologia, ter os conhecimentos necessários para entender como isso vai interferir no futebol, nos jogos, no basquete, no handball, no vôlei e por aí afora, beleza? Então, a gente vai aqui no exercício e, se eu não me engano, acho que foi a questão 5 que o pessoal me mandou um e-mail falando que estava meio confuso o negócio. Deixa eu ver se era a questão 5. Não era a questão 5. Deixa eu ver se encontro aqui no meu e-mail rapidinho. Talvez esse aqui. Com a resposta, estou fazendo esse estado 5 da quarta pergunta. É na quarta pergunta. Vamos lá na quarta pergunta. Terceira. Por ser influenciado pelo ciclo menstrual, tal. Então, realmente, isso acaba muitas vezes gerando confusão, porque assim, a gente não entrou ainda de uma maneira direta nessa questão biológica e fisiológica do corpo feminino, e eu entendo que nessa unidade esses pontos assim eles não acabam sendo tão interessantes no nosso contexto, que é o primeiro semestre, né? Então ele entende que há um erro aqui, que ele acha que a alternativa 1 e 3 estão corretas, que diz que a fase proliferativa do ciclo é caracterizada por melhora do rendimento da atleta nos treinos e jogos, né? Ele diz aqui na resposta que há um aumento na concentração de estrógeno e adrenalina que melhora o desempenho, enquanto a fase folicular, com a expulsão do corpo lúteo, tal.
Então, às vezes, realizar com melhor rendimento nos jogos de treino. Concentração e melhora de desempenho. Né? Então, esses jogos de palavras aqui, que às vezes eles acabam um tanto quanto atrapalhando no entendimento das coisas, né? Ou como que a pessoa que formulou a questão acaba interpretando o rendimento e o que ela acaba entendendo como desempenho, né? Quando ele fala nessa questão de diferenças que existem nessas concentrações de hormônio, como que ela vão interferir no desenvolvimento da atleta. E aí ele acaba falando que só a alternativa 3 está correta, mas ele acaba justificando sempre com o mesmo tipo de resposta, né? Então acaba sendo um tanto quanto complicado isso aqui, né? Tanto quanto complicado isso aqui. Glúten desse fluxo. Porque se a gente for analisar, realmente faz sentido a 1 e a 3, mas aqui ele está falando que só a 1 está correta, então por isso que a gente não está falando que a alternativa 1 aqui, a frase 1 está errada, certo? O que a gente está encontrando aqui, na verdade, é que a gente não encontra uma relação, então provavelmente poderia ser, por exemplo, aqui a alternativa E, que é a 1 e a 3 que estão corretas, né? Então aí acaba fazendo um pouco mais sentido. Do mesmo jeito, o outro acaba sendo errado. Então nesse exercício 4, pelo meu entendimento aqui, seria a alternativa E. Eu vou pedir, mandar uma chamada para lá para eles verificarem essa questão, para ver se realmente está errada, né? Às vezes na hora deles formularem ela acabou sendo errado, e daí eles fazem a correção, beleza? Então, eu não sei se era dessa turma ou da turma da manhã que fez essa pergunta também. Às vezes estou gastando aqui um pouco de tempo com uma dúvida que não é da turma, não é do grupo, certo? Mas, assim, o que a gente acaba encontrando aqui a respeito, dentro da unidade, no que diz respeito ao futebol feminino, né? Esse infográfico aqui ele acaba sendo bem interessante nesse sentido, né? Porque ele acaba pontuando alguns dos principais marcos que a gente vai encontrar na história do futebol feminino. Vamos ver se vocês conseguem se identificar com algum deles. Então a gente pega, historicamente falando, a primeira partida de futebol feminino acontecendo lá entre Inglaterra e Escócia, né? Quando a gente for ver a história do futebol, a gente vai ver que essa primeira partida feminina ela não acontece de uma maneira tão distante assim daquele processo de invenção do futebol, certo? Vocês estão lembrados lá da data que deu início ao futebol? Que considera-se, por exemplo, de criação do futebol? Oi? Não, na aula passada a gente chegou a falar. Ela né? Alguém mais? Palpites? (1828), quem dá mais, quem dá menos? A gente vai ter realmente lá em 1828 esse desenvolvimento das primeiras regras lá pelo Thomas Arnold, e daí em 1863 você tem a padronização das regras. Então a gente acaba meio que compreendendo como 1863 como sendo realmente um momento em que se inicia esse futebol moderno, né? Então
quando você encontra regras padronizadas, ou seja, todo mundo jogando do mesmo jeito, na mesma forma, você acaba considerando realmente isso como sendo o pontapé inicial. Então, se você pegar lá de 1863 para 1895, você vai ter aí 32 anos, né? Não, 62 anos, até você conseguir ter uma primeira partida de futebol feminina sendo realizada. Aí você vai ter a primeira partida internacional reconhecida, e aí você vai ter uma primeira partida de futebol no Brasil, né? Então é isso que acaba sendo interessante de se analisar. Por quê? Porque no decorrer do desenvolvimento que existe do futebol no país, a gente vai encontrar muitas proibições em torno da prática, ou mesmo quando existiam essas práticas, eram partidas de exibição, muitas vezes comparadas com apresentações circenses, entendeu? Então, aquelas apresentações que eram cercadas de curiosidade. Vamos ver como que é a mulher fazendo uma prática que é do homem. Então, isso começa no país lá em 1921, e aí você tem a instauração de decretos que proíbem a mulher de fazer esportes incompatíveis com a sua condição, né? Eu queria saber das meninas da sala, qual que é a condição da mulher, né? O que seria um esporte incompatível com a condição da mulher lá em 1941? Hein? Como é que vocês se identificam? Qual que seria a ideia? Por que proíbe-se uma prática por considerar ela incompatível com a condição da mulher? Qual que era a condição da mulher em 1941? Ninguém chuta nada? Nenhum palpite? Vamos lá, vamos escolher uma pessoa para falar aqui. Andréia, o que você acha? Oi? Eu vou fazer uma coisa que aconteceu na aula do meu cunhado, né? O professor estava dando aula e ele estava jogando videogame. Aí, num ponto da aula, o professor falou: quero que todo mundo ligue a câmera para saber se vocês estão prestando atenção em mim, porque eu tenho a impressão que vocês estão jogando videogame. Ele realmente estava jogando videogame, né? Então, tô tomando banho, que fase, não ligue a câmera agora então. Mas a questão interessante, né, quando a gente pensa nessa proibição da prática, de você entender que era um esporte incompatível para a mulher, não era só a questão do futebol, mas você tinha os esportes de contato, as lutas também, que eram proibidas de serem executadas por mulheres. Por quê? Porque ia contra aquilo que era considerada a natureza da mulher, que era ser a responsável pelos cuidados da casa, por tomar conta do marido e ter filhos. Então eles entendiam que um esporte de contato igual ao futebol, ele poderia não só masculinizar a mulher, mas ele também poderia interferir nessa capacidade reprodutiva dela, certo? E isso acaba sendo enfatizado ainda lá em 1965, com a criação de um novo decreto que proíbe de uma maneira específica a prática de futebol por mulheres no Brasil. Então você pega aí, desde as primeiras partidas, e aí um período muito longo da história nacional, que a mulher ficou praticamente proibida da prática de determinadas modalidades esportivas, sendo dentro dessas modalidades esportivas, até mesmo o futebol acabou sendo incluso, né? E isso permaneceu até 1980, né? Ele coloca aqui 1979, mas até 1980 você tinha
uma lei que proibia a prática do futebol por mulheres. Então, a hora que a gente começa a pensar um pouco mais a respeito do esporte, da modalidade, como ela acaba se desenvolvendo, né? Muitas vezes os comparativos que acabam sendo feitos entre o masculino e o feminino, eles acabam sendo totalmente injustos, né? E infundados. Por quê? Porque você vai ter uma modalidade, na verdade, que começou a ser praticada a partir dos anos 80. Né? Então, se a gente pegar aí dos anos 80 para cá, você tem aí muito pouco tempo de desenvolvimento da modalidade em comparação com os homens. Você vai ter aí 40 anos só de realização, né, de uma maneira que a gente possa considerar de realização do esporte feminino, mas que apenas nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, por exemplo, que você consegue observar, por exemplo, uma tentativa de organização em torno do que é a modalidade, em torno do que é a prática. Né? Então, você vai ter a criação dos torneios, você vai ter a realização dos primeiros campeonatos estaduais, né? Você vai ter o registro dessas atletas como atletas profissionais na própria CBF, né? Você vai ter a realização das Copas do Mundo. Então você tem lá a primeira Copa do Mundo sendo realizada na China, depois você vai ter na segunda, até que a gente chega a um ponto da gente ter a Copa do Mundo sendo realizada no Brasil até alguns anos atrás, correto? E aí, o que a gente acaba vendo? Qual que acaba sendo, por exemplo, a repercussão de tudo isso no país? Você vê que cria-se uma certa comoção em torno do evento em si, mas que ele tem um certo prazo de validade. Ele acaba durando pouco, né? Você vai ver que conforme o tempo passa, a memória do brasileiro ela acaba meio que se esquecendo com uma facilidade muito grande de toda aquela comoção que foi criada, chegando a um ponto de não se dar mais bola em torno daquilo tudo que foi pensado quando da realização do evento. Então, eu faço uma pergunta para vocês e eu preciso que vocês participem, porque senão não adianta nada, né? Peraí. Esse slide aqui. Qual é o lugar da mulher no futebol mundial? Vocês saberiam me dizer? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais tem alguma coisa para comentar a respeito? Pode falar. Sim, tem isso. Não. Na verdade, como nunca ganhou, não se sabe ainda, né? A gente vai criar polêmica de uma coisa que a gente não sabe ainda o que vai virar, né? É pra ter, mas é aí que tá. Como é uma situação nova, não existe nada que determine, não vai ter, não vai ter, né? Aí que é o X da questão, né? Porque a seleção feminina, logo no princípio,
ela utilizava o mesmo material esportivo da seleção masculina, e não só era o mesmo material, como era o material esportivo que a seleção masculina não queria mais. Então, aquilo que era descartado pelo masculino, ele ia para o feminino. Então, essa relação que existia, por exemplo, na masculinização da mulher, era porque os shorts, né, o calção, as meias, a camisa, todas eram do masculino e elas utilizavam. Então, gerava aquela situação estranha, porque não era compatível com a forma física e com o corpo da mulher, né? Então, os uniformes não eram feitos sob medida para atleta feminina. Então, isso há poucos anos que começou a ser realizado. Se você for puxar pelo YouTube as primeiras partidas de futebol feminino, você vai ver que todas usam o uniforme do masculino, sem exceção, né? Porque não existia uma camisa que fosse que servisse melhor a mulher, ou shorts que fosse mais adequado para a prática pela mulher. Então isso acaba sendo um problema. Até a questão de chuteiras também foi difícil você fazer com que houvesse uma modificação na forma das empresas pensarem a modalidade e o esporte em si, né? Mais alguma coisa? Uhum. Aí a gente vai cair agora no outro slide aqui, que é um texto, né, um artigo que foi publicado numa revista, em que o autor ele fala que ele pergunta, na verdade, futebol é coisa para macho? Né? Um pequeno esboço para uma história das mulheres no país do futebol. Então acaba meio que entrando um pouco daquilo que você falou, né? Você vai ter, por exemplo, dentro da sociedade brasileira, né, o entendimento real de que o futebol é coisa para macho, né? Ou seja, é um esporte exclusivamente masculino. Então, não são raras as vezes que eu entro nessa conversa em sala de aula e realmente sempre surge um outro falando: ah, mas professor, se você assistir um jogo de futebol feminino, você vai ver que é mais sem graça do que o masculino. Falei, então, mas e qual que é a graça do futebol? Né? Qual que acaba sendo a diferença para você falar que um é sem graça e o outro não? Você já assistiu uma partida de futebol feminino inteira? Ele falou, não, porque é muito sem graça. Falei, então como é que você pode julgar uma coisa que você nunca viu? Né? E aí o vídeo inicial acaba sendo mais ou menos isso, uma forma de provocação, né? Não uma provocação, mas uma forma de mostrar, por exemplo, um torneio que no Brasil acaba tendo o mesmo interesse e a mesma repercussão que tem na Europa, por exemplo, que é a Champions League, sendo realizada na modalidade feminina, com transmissão na TV aberta lá na Europa, com dois times, um inglês e um francês, disputando essa final, e com um estádio com público considerável, né? É claro que não consegue ter ainda a mesma magnitude ou a mesma proporção do que acaba acontecendo com a Champions League masculina. Por quê? Porque ainda existe nesse futebol uma questão muito enraizada que diz respeito ao futebol masculino ser mais interessante e melhor desenvolvido do que o futebol feminino, né? E aí a gente vai cair naquilo que o Adalto falou, que diz respeito às questões de investimento. Então, você tem aí uma modalidade que faz 60 anos que está sendo praticada e uma outra que já faz mais de 200 anos praticamente que está sendo praticada,
né, que já tem uma sequência de eventos, uma sequência de torneios, que tem as ligas maiores, as ligas menores. Então, você consegue observar, por exemplo, um enraizamento maior do futebol masculino, e por isso ele consegue fazer com que haja uma confiança maior, principalmente no que diz respeito ao investimento, né? Em comparação ao futebol feminino, que ele não acaba tendo a mesma visibilidade, até porque ainda persiste aquela ideia de que é um jogo sem graça. E pelo vídeo que a gente assistiu aí, vocês percebem que não há uma diferença considerável entre a forma como as meninas estavam jogando e a forma como os meninos jogam, certo? Então, é isso muitas vezes que precisa ser modificado, e isso começa, esse tipo de pensamento ele começa a ser modificado aonde? Dentro da faculdade de educação física, né? Então, a hora que a gente vê, por exemplo, a seleção brasileira, ela está aí nessa foto aí durante as Olimpíadas, então por isso que não tem o escudo da CBF, né? Então elas estão meio que representando o Comitê Olímpico Internacional. Mas você vê que a relação de uniformes, ela acaba sendo um uniforme que está muito mais próximo, muito mais adequado para aquilo que é a característica física da mulher, né? E aí, o que acaba sendo também importante da gente sempre observar, que ainda dentro do cenário aqui, você vai ter poucos referenciais que servem como exemplo, por exemplo, ou que servem para ser tidos como ídolos, né, das meninas principalmente. Então a gente vai ver uma divulgação muito grande de ídolos, uma criação de ídolos muito maior no futebol masculino do que no futebol feminino, né? Você vai ter a questão da Marta, da Formiga, da Cristiane como sendo aí três referenciais do futebol feminino mais recentes aí, que a gente consegue fazer com que façam parte da lembrança de vocês, mas é difícil você observar, por exemplo, esses referenciais, esses ídolos que surgem no futebol feminino tendo também a mesma visibilidade que acaba surgindo, por exemplo, com outros atletas, por exemplo, do futebol masculino, né? E aí, o que é preciso fazer para que isso seja modificado? O que vocês acham? Uhum. Pessoal, segura aí. Não sei se vocês estão percebendo, tem uma amiga de vocês que está tentando falar e vocês cortam ela, coitada. Pode, deve.
Vamos lá então, só para a gente conseguir meio que juntar tudo isso que vocês estão falando aí, para a gente continuar e dar sequência na questão da discussão nossa aqui. Então, questão do amadurecimento da sociedade foi uma coisa pontuada, né? Uma outra coisa pontuada foi a diferença nos investimentos, certo? Outro ponto que foi levantado aí, oi, fale. Exatamente. Mídia e visibilidade. Visibilidade. Agora sim. Né? Mas aí acaba sendo interessante porque a gente continua ainda com aquela ideia, né, do esporte e rendimento, do esporte profissional, né? Então, isso que a gente tem que procurar aos poucos e tentando mostrar para vocês que vai mais, muito além disso, né? Quando, vocês já viram a história do... Vocês já conhecem um iceberg, todo mundo acho que já viu um iceberg ou um desenho do iceberg na vida. Vocês já não viram isso? Então, o iceberg, eu gosto de dar um exemplo muito interessante, porque se a gente pensar, por exemplo, aqui esse triângulo aqui como sendo o iceberg, a hora que a gente começa a falar a respeito de diferença de investimentos, de visibilidade, a gente está falando naquilo que está acima, né, que está fora da água, né? A gente vai ter embaixo da água muito mais coisas que são também relevantes e muitas vezes até mais importantes do que aquilo que está lá fora, né, na ponta do iceberg lá, e que às vezes não é discutido, né? Então, por que eu falo isso? Porque a gente vai entender que o futebol feminino por um viés do profissionalismo, né? Então é necessário um amadurecimento da sociedade para que ele reconheça o futebol feminino como tendo seu valor, né? E comece a prestigiar o futebol feminino, né? E para que haja também um equilíbrio no que diz respeito aos investimentos. Então, para que não ocorram discrepâncias em você dispensar jogadoras femininas para pagar um jogador masculino, ou você conseguir dar garantias de trabalho igual tanto para as equipes masculinas quanto para as equipes femininas. Então, tudo isso aqui a gente já vai acabar observando como estando aqui, acima do iceberg. O que vocês acham que está aqui embaixo do iceberg? Exatamente. Aonde que que ocorre o primeiro contato, né, da criança, aonde que ela começa a ter
os primeiros contatos com os esportes. Você vai ter, numa parcela muito pequena, a questão da família, né? A gente vai ter, principalmente do futebol no feminino, por exemplo, e aí a gente vai ter as meninas da sala, e eu preciso, pelo amor de Deus, meninas, se manifestem a respeito, porque nós estamos falando um pouco de vocês em torno disso. Dentro do universo feminino, certo? Então a gente sabe, por exemplo, que quando a mulher está grávida e descobre que ela está esperando um menino, antes de nascer, esse menino já tem clube, já tem uniforme comprado e a posição que ele vai jogar, certo? Do outro lado, na hora que a mulher está grávida e daí sabe-se que é menina, eu tenho assim, posso estar errado, não tenho filhos, mas eu tenho quase que certeza absoluta que provavelmente ela vai ter um clube que ela vai ter que torcer, mas principalmente que ela vai ser estimulada em muito para realizar práticas que não são do futebol. Ela pode torcer para o futebol, mas torcer no jogo de futebol. Ela pode assistir o futebol, torcer pelo clube, tudo bonitinho, mas ela não pode praticar. Né? O incentivo maior vai ser para outras atividades, que daí partem lá para as danças, para a ginástica, balé, que aí acabam sendo entendidos, por exemplo, como sendo atividades voltadas para o público feminino. Não sei, posso estar enganado. É isso que eu preciso que as meninas se manifestem. E aí, o que vocês acham? Eu? Tem. Então, criam-se rótulos, criam-se paradigmas em torno do que é para mulher e do que é para homem, né? Houve um caso, por exemplo, de uma escola, não vou saber dizer qual escola que foi, em que eles dividiram o pátio em dois, né? Para deixar mais assim interessante o que era o horário de intervalo. Eles dividiram o pátio em dois, e nessa divisão do pátio em dois, eles colocaram temas. Então, numa metade do pátio, o tema era das princesas, né? Todas as princesas da Disney numa metade do pátio. E na outra metade do pátio, o tema era dos Vingadores. Qual que foi o problema que surgiu? Não. Tinha menina que queria ir pro lado dos Vingadores e tinha menino que queria ir pro lado das princesas. E aí a escola não queria autorizar, porque não pode. A gente dividiu o pátio para isso mesmo, as meninas de um lado, os meninos do outro, né? Então, a hora que a gente vê isso acontecendo, ainda agora, alguns anos atrás, 2 anos atrás, né? A gente vai ter ainda muito preconceito e muitas ideias errôneas em torno dessa questão de gênero entre homens e mulheres. E a hora que a gente entra nas aulas de educação física escolar, vocês também podem me dizer se eu estou errado. Nas aulas de educação física, futebol para os meninos. Né? E aí tem um caso interessante.
Então, é esse que. Então, são esses preconceitos que muitas vezes acabam surgindo, né? Então, essa questão da divisão do pátio, a Andrea acaba falando, que pede para que muitas mães pediram para não deixar os meninos brincarem com boneca, e todas essas coisas. Então, ainda está relacionada com essa necessidade de amadurecimento, mas que leva um tempo, né? E isso e esse tempo agora ele está se tornando escasso, né? Então nós não podemos ficar esperando mais, né? O Marcos Meira, por exemplo, ele fez uma pesquisa numa escola, né? Ele foi acompanhar as aulas de educação física numa escola e ele conta a história de que era essa divisão, né? A quadra era para os meninos jogarem e as meninas não podiam jogar, né? E ele perguntava, mas vocês não querem jogar futebol porque vocês não gostam ou porque eles não deixam? Ah, não, eles não deixam a gente jogar, né? E aí surge um ponto que aí foi interessante nessa história, por quê? Porque entre aquelas meninas que queriam realmente jogar futebol, percebeu-se que elas eram tão melhores quanto os meninos na prática. Então, os meninos eles não queriam que as meninas entrassem, por quê? Porque para o menino acabava sendo humilhante ele ser driblado por uma menina ou a menina ter um destaque maior em relação a ele. Então ainda existe dentro da sala de aula, e não só na educação básica, mas dentro da faculdade, muitos com esse preconceito, com essa dificuldade de saber dividir espaços e saber aceitar as coisas quando elas acontecem. É comum na prática, né? E a gente ia estar nesse momento de prática que acaba sendo rico na sala de aula, lá na quadra, em que a gente realiza os jogos, né? E todos mistos, né? E assim, o que acaba sendo interessante? Se um menino dribla o outro da sala, você não observa nenhuma reação ou ocorrem poucas reações dos demais alunos em torno daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque encara-se como sendo uma situação normal, o menino driblando o outro, um colega driblando o outro colega da sala, né, do sexo masculino. A hora que uma menina dribla um menino ou uma menina faz um gol, o ginásio vem abaixo. Por que acaba acontecendo isso? Por que ocorre esse tipo de reação? O que vocês acham? A sociedade... E aí vocês acabam entrando na história também, né? Porque eu tenho certeza absoluta que ia ser a maior festa na sala de aula, por exemplo, se numa situação de jogo, por exemplo, a Andrea pega uma bola, consegue driblar dois meninos e faz um gol. Peraí, dois falaram ao meu tempo e não consegui entender aí. Vai ser lembrado, vai, assim, e é exatamente isso que acaba acontecendo. Fale. Uhum.
Mas, mas você era... Sim, mas você estava numa situação que você era minoria. Hein? Mas você estava numa situação em que você era minoria. E isso isso são regras que acabam surgindo aí, mas que elas são menos comum do que normalmente deveriam ser, né? Deveria ser muito mais desse sentido as práticas do que elas realmente acabam acontecendo, né? Então a gente acaba vendo muito ainda de preconceito em torno da prática, não só do futebol, mas na prática do esporte feminino, né? No nosso caso, que a gente está discutindo o futebol feminino, ainda maior ainda essa dificuldade que acaba existindo de compreender que ele é tão importante também quanto o futebol masculino e merece ter essa questão de igualdade, a ponto de a gente conseguir trazer tudo aquilo que a gente acaba observando, por exemplo, e que é mostrado pela mídia dentro da nossa sala de aula na faculdade. Entendeu? E isso não é de agora, isso é da época que eu estava na faculdade e que provavelmente antes também acabava existindo, ou seja, é um processo histórico que necessita de mudança, né? Então é isso que acaba sendo interessante. Já aconteceu em situação de aula prática na sala de aula do menino perder a bola para a menina e ele pedir falta e eu falar que não foi falta e ele sair bravo xingando e reclamar com uma Massari, né? Então, por quê? Porque ele não admitia ele ter perdido a bola para a menina, ele não admitia ter sido desarmado pela menina na sala de aula. Então, é isso que acaba acontecendo muitas vezes, essa dificuldade de entendimento. Então, quando a gente discute isso em sala de aula, é preciso que isso... Então, é preciso que haja um amadurecimento. Então, isso que vocês falam, esse amadurecimento da sociedade vai começar quando? Ele vai partir da onde? Da hora que você muda o seu comportamento também. Então, para a gente finalizar aquela história que eu estava contando do Marcos Leira, chegou o momento da discussão com os alunos que ele conseguiu fazer com que as meninas participassem do futebol junto com os meninos, de modo que não foram todos que aceitaram elas, né? Alguns se recusaram a jogar com elas, mas chegou no momento em que aconteceu igual o nosso amigo comentou agora de pouco, que aqueles meninos que aceitavam as meninas no futebol, eles perceberam que elas não estragavam a brincadeira, mas elas faziam com que a brincadeira se tornasse até melhor do que ela era anteriormente, e passaram a convidar também mais vezes essas meninas para participar dessas práticas. Então é mais ou menos por aí que acaba acontecendo. Na época que eu estava, por exemplo, trabalhando na escolinha do São Paulo, a gente teve uma dificuldade muito grande para fazer com que as ligas regionais e municipais, por exemplo, os organizadores dos campeonatos em Sorocaba e região, permitissem que a gente escrevesse as meninas que eram matriculadas na escolinha junto com os meninos para participar dos campeonatos. Eles não entendiam como uma situação que não era permitida, porque para eles os meninos iam pôr em risco as meninas, porque o menino é mais forte, porque o menino é mais rígido na forma de jogar, e a gente percebia pelas aulas, né, durante a semana, que não existia essa diferença, que na verdade a prática era praticamente de igual para igual, né? Tanto nos aspectos físicos quanto nos aspectos técnicos, e aí levou-se muito tempo, e a preocupação nossa e a vontade nossa era de escrever a menina, porque realmente a menina que jogava naquela época com a gente lá, ela era melhor do que os meninos, então ela seria um ponto de desequilíbrio na nossa equipe, então ela era importante, e os organizadores de evento não gostariam, não queriam que ela fosse escrita. Então demorou tempo, foi muito trabalho, muita saliva gasta aí,
as formas de convencimento para conseguir fazer com que houvesse essa inserção da menina nos campeonatos regionais, que já era permitido, por exemplo, nos campeonatos organizados pelo próprio São Paulo Futebol Clube. Para você ver, você tinha lá a Copa São Paulo Center, que envolve as escolinhas de futebol de São Paulo, em que havia a possibilidade de você fazer essas equipes mescladas entre meninos e meninas. Então, a gente começa a perceber que o desenvolvimento do futebol, é claro que ele tem ainda uma relação direta com a questão do futebol profissional, com a base dos clubes, mas eles estão lá, no pico da pirâmide, né? A gente vai ver que o grosso do negócio ele está abaixo dessa linha, né? Ele está mais no fundo, ou seja, ele está lá onde vai se iniciar realmente, que é na formação profissional, nesse profissional consciente, que vai saber lidar com as situações que porventura venham a acontecer, que vai saber trabalhar de uma maneira equilibrada, de uma maneira igualitária nessa relação de meninos e meninas, e principalmente vai saber conversar principalmente com os pais, né? Principalmente esse profissional que provavelmente vai estar primeiro na educação física escolar, né? Quando falam que isso é para homem, isso é para menina, tá, mas aonde está escrito isso? Quem que falou isso, né? E aí que se começa a discussão, e aí que se começa a questão da mudança de pensamento, né? Da mudança no modo de se encarar o esporte de uma maneira mais, entendendo esse esporte de uma maneira mais globalizada possível, e mais permissiva também. Quando quem que foi aqui que comentou, que falou a respeito do voleibol, né? Se você vai praticar voleibol, a menina joga voleibol, o menino que joga voleibol ele é considerado como homossexual, né? Porque o menino que joga voleibol é gay. Isso foi tema de um TCC na faculdade, né? E assim, nessa investigação que o aluno acabou falando, pesquisando acerca do homossexualismo no esporte, a gente conseguiu concluir que em todas as modalidades esportivas tem o homossexual. Que o amadurecimento que muitas vezes acaba existindo no pensamento e em determinadas práticas não chegou ainda no futebol, né? Então você ainda vai ter essa taxação em torno da mulher que é masculinizada, e o homem que, por mais que ele se entenda como homossexual, ele não pode declarar isso, porque ele vai sofrer preconceito também, não só dentro do vestiário, mas principalmente fora do vestiário, com relação aos torcedores, e os próprios clubes não querem a imagem deles arranhada, né, de uma maneira bem estúpida, em torno de escândalos que envolvam o torcedor, porque muitos desses torcedores que acabam participando dos jogos e dando uma contribuição muito grande no que diz respeito aos investimentos que são necessários no desenvolvimento da modalidade, né? Então essa discussão ela sempre vai existir, né? Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Alguma dúvida a mais? Eu tô achando as meninas muito quietas. Então, a hora que a gente volta para aquela primeira pergunta nossa, em torno de tudo aquilo que a gente discutiu, aonde que vocês acham que acaba sendo o lugar da mulher no futebol mundial?
Alguém mais quer complementar com alguma coisa? A gente ainda precisa focar nesse aspecto no seguinte: quando a gente pensa no lugar da mulher do futebol, o lugar da mulher é onde ela quiser no futebol mundial, seja dentro de campo, seja fora de campo. Então, quando a gente está na faculdade de educação física, a gente não pode esquecer que quando a gente está pensando no esporte, o nosso pensamento, o pensamento nosso ainda está muito voltado para a prática e para o atleta. Mas quem que está atrás do atleta? Então você vai ter, por exemplo, a existência de preparadores físicos, de fisiologistas, de treinadores. Saindo ainda das 4 linhas, você vai ter jornalistas, você vai ter toda uma equipe, toda uma gama de profissionais que se envolvem no desenvolvimento do futebol e que, independente de ser homem ou mulher, tem o seu direito de estar ali e fazer o seu trabalho, né? Então, a hora que você analisa, por exemplo, a seleção brasileira, que tinha uma treinadora mulher que vinha desenvolvendo um bom trabalho, quando chega às vésperas do campeonato mundial, ela é demitida e é contratado um treinador homem para dirigir a equipe, porque no entendimento do dirigente, o homem era muito mais qualificado do que a mulher, porque ele entendia mais de futebol, né? A gente já começa por aí vendo os equívocos que acabam acontecendo na modalidade. E esses equívocos começam a partir do momento que percebe-se que o treinador que assume a posição, né, de responsável pela equipe, ele não começa a ter os mesmos resultados que até então estavam acontecendo enquanto a mulher que era treinadora estava no comando. Então, o que é preciso entender? Que apesar da modalidade ser a mesma, o atleta é outro. Então, a formação do profissional que vai lidar com esse atleta, ela tem que entender quais são as diferenças que vai existir entre o futebol masculino e o futebol feminino no que diz respeito à técnica, a treinamento técnico, a treinamento tático, a treinamento físico. Tudo isso deve ser pensado. E tudo isso deve ser pensado quando? Enquanto na faculdade ainda, quando vocês estão no processo de formação. Então, não só a questão do técnico, mas a questão da preparação física, do departamento de fisiologia, do departamento de medicina, de recuperação dos atletas, tudo isso tem que saber como é que funciona e trabalhe de maneira articulada, né, de modo que e deve ter dentro daquilo que se pensa essa possibilidade de ter tanto homem quanto mulher participando do processo. Se você procurar agora saindo das 4 linhas, você vai ver o quanto de preconceito ainda que sofre as jornalistas, né, principalmente as repórteres de campo, quando estão fazendo as coberturas dos eventos esportivos do masculino. Né, a quantidade de assédio que elas acabam sofrendo. Tem um documentário até interessante no YouTube, você dá uma procurada para ver se eu acho e disponibilizo para vocês, que fala sobre a primeira repórter de campo mulher no Brasil. Isso foi lá na década de 80. Né? Então hoje a gente tem, por exemplo, ao final das partidas de futebol, a existência de uma zona de entrevistas, né, onde os jogadores passam, ou muitas vezes uma sala de imprensa onde vai ser feitas as entrevistas. Lá na década de 80, se a repórter queria conversar com o atleta depois do jogo, ela tinha que ir dentro do vestiário. Né? E assim, dentro do vestiário, os jogadores todos lá tomando banho, e ela entrava, e assim, determinadas equipes deixavam, outras equipes não deixavam, ou as equipes que deixavam tinha toda aquela questão da zoeira em torno da mulher, porque era uma mulher dentro de um ambiente que era considerado 100% masculino. Então, essas são barreiras que começaram lá na década de 80 a serem quebradas, e ainda existem muitas outras para serem quebradas quando a gente pensa nessa questão do futebol feminino, no Brasil principalmente. Né? Sim, mas eles sofrem críticas muito grandes.
ele sofre um preconceito muito grande. Você vai ver, por exemplo, na Copa do Mundo Feminina, quando você teve, por exemplo, uma equipe que era a narradora e as duas comentaristas mulheres, a quantidade de críticas que elas sofreram pela posição que elas estavam representando ali durante aquela partida foi coisa absurda, né? E isso não acaba sendo só no futebol, acaba sendo em outras modalidades também. Você vai ter um caso nas Olimpíadas, por exemplo, que tinha a apresentadora da Globo, que estava fazendo a narração da ginástica, que ela sofreu preconceitos enormes por ela ter assumido aquela posição de narradora, que ela entrou em depressão, né? Ela falou que nunca mais ela queria voltar a fazer aquilo na vida, porque ela não imaginava a repercussão negativa que iam jogar em torno daquilo que ela fez e que ela fez bem, né? Então, é esse que acaba sendo o problema. Agora, a hora que a gente faz esse comparativo, então, do que acaba acontecendo no futebol nacional, e aí a gente rompe fronteiras e vai comparar, por exemplo, com o que acontece na Europa, com o que acontece principalmente na América do Norte, no que diz respeito a Estados Unidos, Canadá, lá na Europa, países como Suécia, Alemanha, a França propriamente dita, deixa eu ver qual outro país. Esses que acabam sendo os principais países do futebol feminino, as principais seleções do futebol mundial na categoria feminina, o que está por trás do sucesso dessas equipes? Tem muito daquilo que vocês falaram do investimento, tem muito em torno daquilo que vocês pontuaram relacionado à questão do amadurecimento da sociedade, dessa melhor visibilidade, mas existe um trabalho que foi feito de longo prazo e que se iniciou aonde? Dentro das escolas, dentro das universidades. Você pega principalmente nos Estados Unidos, o futebol feminino ele se desenvolveu primeiro do que o futebol masculino. Então, na década de 70, quando chega o futebol nos Estados Unidos, o americano em si ele acaba encontrando uma dificuldade de sentir gosto pelo futebol, pela modalidade, pelo esporte. Ele acaba entendendo que aquilo seria um esporte muito mais voltado para a mulher. E aí você vai ter, na década de 70 dos Estados Unidos, essa modalidade entrando dentro das universidades com a prática principalmente por mulheres, enquanto que os meninos ficavam, os homens ficavam com o futebol americano, né? Então você pega desde a década de 70 um desenvolvimento do esporte que surge dentro das universidades, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, e ainda mais tempo ainda na Europa, né, onde você consegue trabalhar essa base já no início da educação da criança, e isso acaba rendendo frutos lá na frente, né? Então você vai ver no Brasil um aspecto que ainda carece de ser trabalhado. E quem vai ter a condição de trabalhar isso de uma maneira mais efetiva? Quem? 3 chances, hein? Vocês. Né? A minha parte eu estou fazendo, cutucando a ferida. Aí cabe a vocês o quê? Sentir a dor e falar, não, vamos fazer diferente. Porque se for para fazer a mesma coisa que todo mundo faz, danou-se. Fale, fia. Sim, sim. É aquilo que eu falo, é fazer diferente, né? Porque
a gente percebeu que o que está sendo feito, ele está insuficiente, né? E continuar fazendo o que está sendo feito, o resultado vai demorar ainda mais tempo para ser alcançado. Então é preciso que se faça um pouco diferente, né? Que mude a forma de pensar, que se quebre paradigmas para realmente a gente conseguir a evolução que se espera no que diz respeito não só ao esporte, mas em outras esferas da sociedade. Sim, sim, né? E você pega, por exemplo, a seleção feminina, que teve uma técnica mulher, contratou um homem para o lugar dela, na hora que tem um sucesso, ele vai atrás da que é considerada a melhor técnica do mundo, que era a técnica da Suécia, que é uma mulher. Né? Isso que acaba sendo engraçado. E você acha que ela não teria a competência, por exemplo, de trabalhar com uma equipe masculina? Né? Às vezes é tão competente quanto muitos treinadores que estão aí, mas a barreira do preconceito ainda impede isso, né? No basquete feminino, no basquete masculino, você consegue observar, por exemplo, no basquete masculino, algumas equipes que existem mulheres que tomam conta das equipes, que são a treinadora principal, mas em outras modalidades ainda acaba sendo uma barreira que precisa ser quebrada. Na parte de fisioterapia e fisiologia é bem comum. Preparação física, não. O que acontece hoje nos clubes profissionais principalmente, o papel do treinador, ele está bem no sentido de treinos táticos, né? Então você pega de uma semana inteira de treinamento, quem faz esses treinamentos é o preparador físico. Ele que elabora tudo que vai ser feito na semana e ele pergunta pro treinador principal quais os dias que vão ser treinos técnicos. Aí o cara fala, eu quero fazer 2 treinos técnicos na semana, quero fazer um na quarta e um na sexta. E são esses 2 dias, só que o cara vai trabalhar, no restante ele está assistindo só o que está acontecendo na beirada do campo, porque é o preparador físico que está tomando conta, né? Então essa chegada da mulher na parte de preparação física, ela acaba sendo ainda uma outra barreira, um outro paradigma a ser quebrado, né? Hoje eu estava conversando com uma aluna que precisa entregar estágio, ela está terminando a faculdade, ela precisa entregar estágio, todas as academias estão fechadas, e eu passei para ela alguns sites que ela poderia fazer cursos online para cumprir essas horas. E um dos sites era da Universidade do Futebol, que tem 2 cursos lá, um para princípios para ensinar bem o esporte e um para princípios para ensinar bem o futebol. E ela falou, professor, eu não quero fazer esse curso. Eu falei, por quê? Porque futebol não é a minha praia, né? Eu quero ginástica, eu quero musculação, eu não gosto de futebol, eu não gosto de esportes com bola. Então, muitas vezes a gente acaba vendo também nesse processo de formação do aluno dentro da faculdade determinadas preferências, e boas partes das meninas, por exemplo, elas não vão optar por esportes coletivos, né? Elas podem optar por alguns esportes individuais, mas principalmente elas vão direcionar para a parte da expressiva que eu falo, que é as danças, o fitness, né? E a musculação. Sim, sim. Mas, sim, mas às vezes ela não vai, às vezes ela não, sim, às vezes ela não vai para essa área, às vezes ela não vai para essa área porque ela não consegue enxergar oportunidades. Então, por que eu vou ficar sofrendo por um lugar, para tentar entrar num lugar que dificilmente eu vou ter oportunidades?
Então eu preferível ir para um lugar que eu tenho certeza que eu vou ter maiores chances do que ficar sofrendo com o esporte, né? Então isso acaba sendo interessante de analisar também. Quem? O que tá falando? Quem que falou? Sabrina. Então, é isso que acaba sendo interessante, né? Na FEFIS a gente teve, né, a gente não sabe agora como é que vai ficar, mas na última formatura que houve no começo do ano, a gente teve um número bem interessante, eu acho que já cheguei a comentar com vocês. Foram, acho que 300 alunos, 200 e poucos alunos, 250 mais ou menos, formandos no final do ano, né, que colaram grau em fevereiro, e desse grupo inteiro, 90% deles já estavam empregados. Então, você tinha aí um percentual muito baixo, né, 10% aí, de alunos que não tinham emprego na área da educação física. E a hora que a gente analisava o perfil desses que não estavam empregados na área da educação física, a gente percebia que foram aqueles alunos que passaram pela faculdade. A gente diferencia o aluno assim, o aluno que fez a faculdade e o aluno que passou pela faculdade. O aluno que fez a faculdade, ele aproveitou o máximo possível todas as oportunidades que surgiu para ele no que diz respeito a cursos, palestras, eventos que acabam acontecendo dentro da faculdade, grupos de estudo, tal. E aquele aluno que passou pela faculdade é aquele famoso aluno samambaia, sabe? Que chega lá no 8º semestre, você não lembra nem o nome dele direito. Você fala, nossa cara, você está aqui ainda, você chegou. E é esse cara que está reclamando depois da profissão que não tem emprego. Uhum. Mas hoje em dia não está bem assim não, né? Assim, muito legal, muito legal. Mais alguma coisa? Mais alguém quer complementar alguma coisa? Cool. Olha você causando no WhatsApp aí. E daí? Uhum. Sim, 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 vai mudando. Uhum. Mas e mesmo naquele que se falar, foi zoeira, tem muito daquilo que a gente chama de viés inconsciente, né? Às vezes exatamente, eu falo dando um tom de brincadeira, mas eu concordo com aquela ideia porque aquilo está muito enraizado em mim também, né? Então, na arquibancada comendo amendoim sem encher o saco. Então é muito disso que acaba acontecendo também, né? Beleza, povo? Mais alguma coisa? Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Se não houver mais nada a complementar, então encerramos por aqui, né? A gente começou às 7h30, já são 9 horas, já está quase no horário do intervalo. Aí a gente
tem aí então esse acompanhamento em torno das avaliações que estão sendo feitas por vocês. Hoje não vai ter quadra A, você pode ver que eu estou sem uniforme. Mas a gente vai ter essas aulas práticas, não se preocupe com isso. E aí vocês vão pedir para parar porque eu não vou dar folga, né? Aí vai ser diferente o negócio. Hoje era Jardim de São Paulo. E o frio que tá fazendo, olha, ainda bem que tá sendo em casa, hein? Tá gelado, hein? Então, mas a gente vai ter o nosso momento de prática, né? É só a gente esperar, ter paciência que vai chegar o momento dessas práticas acontecerem, né? Uma coisa que eu só lamento é aquela questão do PID, que não vai ter como a gente fazer o PID do futsal, né? Do futebol. A gente vai ficar meio que deixando esse gap que vai existir do primeiro semestre, né? A gente espera que no segundo semestre a gente consiga retornar com o PID daí de maneira plena mais uma vez, só que daí vocês com o atletismo, né? Então a gente vai pensar ainda. Oi? Sim, na verdade todo semestre é uma novidade porque muda as modalidades, né? Muda as modalidades, muda a faixa etária, então o PID ele dá esse gelo na barriga por 4 semestres em todo o mundo, né? Porque a cada semestre exatamente. Sou eu. Sou eu, fazer vocês correrem daí. Mas, então, só para fechar, a gente tem que aguardar ainda, porque está tudo muito no ar, está tudo muito incerto ainda, nós não temos certeza de nada a esse respeito de como vai ser o segundo semestre no que diz respeito às práticas, né? Então, temos que ter paciência e aguardar, né? Então, eu vou acompanhando esse final de semana ainda, o sábado e domingo, como que está sendo esse desenvolvimento, esse preenchimento das questões, né, por todos. E aí, na próxima semana, né, na sexta-feira que vem, a gente faz o comentário das questões, né, porque daí eu já tenho um relatório, não só das notas de todo mundo, mas quais foram as questões que houve maior índice de erros. Então, a gente vai trabalhar em torno dessas questões que tiveram uma dificuldade maior por parte de vocês. Apesar de eu achar que não era para nenhuma ter dificuldade, porque a prova com consulta, com telefone, com tudo e mais que pode auxiliar, né? Mas tudo bem. Beleza, povo? Mais alguma coisa? Não? Não? Perfeito então. Então, no mais, me despeço de vocês mais uma vez, né, na sexta-feira, finalizando a semana. Um abraço a todos, um bom final de semana, se cuidem, permaneçam em casa, certo? E na próxima semana a gente já começa a entrar numa parte um pouco mais técnica do esporte, né? A gente vai falar do futebol em si de uma maneira muito mais específica no que diz respeito à organização do jogo em si, as regras, o espaço de jogo, as posições, beleza? E aí encaminhando para o final do semestre, tá bom? Abraço para vocês e até mais. Falou, tchau, tchau.